A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quem está feliz com Jesus e pode dizer um glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos, amém? Aleluias, que bênção, que maravilha é poder estar na presença do Senhor Jesus, ouvindo a sua voz, recebendo a sua palavra, frutificando, transformando as nossas vidas, amém? Coloca a sua mão no seu coração, eu quero orar com você um momentinho, feche os seus olhos. Eu creio que durante o louvor, você abriu o seu coração para Deus, você se esvaziou e está apto no seu coração a receber a boa semente. Por isso, ó Deus, neste momento, nós te pedimos, Espírito Santo, venha operar em nós. Que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, o querer e o efetuar dentro do nosso coração, de frutificar na Tua boa palavra, na Tua boa semente, que é o Teu Evangelho, e Ele é o poder sobre a nossa vida. E com esta palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós vamos destruir, saltar muralhas, quebrar cadeias, correntes nas nossas vidas, porque entendemos, ó Deus, que assim a Tua boca falou sobre nós. Por isso então nós podemos e somos e temos aquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Que assim seja, Pai, sobre nós neste novo tempo, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Glórias a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos abrir ela no livro de Isaías, no capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Eu tenho um tema no meu coração que o Senhor já tem falado há alguns dias. Alguma coisa eu tenho liberado conforme o Senhor nos orienta, nos conduz. E hoje eu quero falar algo muito especial para o teu coração. Amém? Você que nos assiste, se você pode, compartilhe esta palavra, esta live, porque eu creio que nesta noite Deus está na minha e na sua vida como um divisor de águas. Amém? O que é isso? A Bíblia conta a história de Elias e Eliseu, e o marco na vida de um e de outro foi quando Elias foi atravessar o Jordão, e ele pega o seu manto, a sua capa, e bate sobre as águas do rio se abrem e eles atravessam. E ali houve algo extraordinário na vida de Elias, que foi transladado, foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Mas Eliseu retorna com o manto de Elias, a unção dobrada sobre a vida dele para um novo tempo profético sobre o povo de Deus, também sobre a própria vida de Eliseu. Amém? E nós cremos neste novo tempo. E o detalhe é que na transição de um tempo de Deus para um novo tempo, nós precisamos estar aptos a crer e ter fé. Fala para o seu irmão, você precisa crer e ter fé que já está sobre você. Amém? E quando há esse momento de transição do ministério de Elias, nós precisamos entender qual era a visão que Deus havia dado sobre o ministério de Elias, porque o que vinha com porção dobrada era para dar continuidade. Fala para o seu irmão, continuidade, perseverança, é continuar na visão com porção dobrada. Amém? Toda vez que Deus vai transicionar as nossas vidas de um tempo para o outro, ou seja, nós precisamos estar maduros, discernir, ter entendimento, que a próxima etapa vai exigir de você uma unção, um nível mais elevado de entendimento, de conhecimento, de comunhão, de relacionamento com Deus, de oração, de palavra. Amém? Porque se você não se encaixar neste novo tempo,
É como você que passa o ano inteiro estudando num colégio, numa escola, e chega no final do ano, tira a nota vermelha e não alcança a média, vai fazer tudo de novo. Ao invés de transicionar para o novo tempo, ela volta e começa tudo de novo, o mesmo ciclo ao qual ela não conseguiu passar. Fala para o seu irmão assim: Deus prova a tua fé. Se Ele prova a minha e a sua fé, e se somos reprovados, nós vamos ter que fazer tudo de novo. Não é assim? Quantas vezes talvez na sua vida você percebeu: uau, eu já passei por isso, Jesus, e não está sabendo lidar com isso tudo de novo? Nós precisamos entender que tem coisas do passado que não servem para o novo tempo. Filtrar o que foi do antigo ciclo para o novo ciclo de Deus na sua vida. O que é do velho que serve para o novo, amém? Eu estou fazendo também aqui até uma alusão do Antigo Testamento para com o Novo. Quando Jesus ele vem e fala assim: eu não vim abolir a lei, ele não veio simplesmente rasgar ou tirar o Antigo Testamento, que era do judaísmo, mas ele diz assim: eu vim para cumprir. Ou seja, o novo tempo de Deus na minha e na sua vida, nós vamos cumprir aquilo que foi profetizado e liberado sobre a tua vida no antigo momento, o ciclo que você viveu. Amém? Por que isso? No novo ciclo, Deus libera, vou usar uma linguagem bem direta, problemas maiores, demônios mais elevados para você vencer. Não posso ouvir um glória? Aleluia. Queridos, por quê? Porque uma unção dobrada apenas para fazer estrelinha, fazer fogo queimar no mato, uma sarça que não se consome, ou fazer aparecer pó de ouro na sua mão, dente de ouro. Não, queridos. Uma unção, uma porção dobrada da parte de Deus, que é o poder que Deus coloca na minha e na sua vida, é para vencer os demônios para a próxima etapa. Por que é que Deus faz com que muitas pessoas, se não são aprovadas, comecem tudo de novo? Porque se ela entrar no novo tempo desprovido de maturidade, de entendimento, ela vai morrer. Ela vai ficar pelo caminho, vai entrar no deserto e vai perecer, e não vai desfrutar do novo de Deus. Fala para o seu irmão e para a sua irmã assim, ó: o novo de Deus requer se desfazer do velho. Quando Jesus ele propõe uma parábola de odres novos, ele está falando de uma linguagem comum daqueles homens, daquelas mulheres que estavam ouvindo aquela mensagem. Ele diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque eles vão estourar, eles não suportam o vinho novo. E o vinho novo na Bíblia, o novo de Deus, representa renovo. Ele renova, restaura promessas, ele realiza no novo ciclo as promessas de Deus. Talvez você tenha vivido a tua vida inteira num único ciclo e não sai dali, porque não amadurece, não cresce e não se prepara para um novo tempo de Deus na sua vida. Tudo continua a mesma coisa, entra ano e sai ano, e a tua vida é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu me lembro que alguns dias atrás eu compartilhei com os irmãos que eu estava em Antônio Prado, sentado após um culto maravilhoso, confraternizando com os irmãos, lanchando, e eu ouvi uma voz do Senhor falou comigo assim: Guilherme, você precisa confiar em mim. Eu falei: eu confio, Senhor. Não, Guilherme, você não está entendendo. Você vai precisar confiar em mim. Eu falei: amém, Senhor, tu sabes. E eu não sabia de fato o que Deus estava querendo fazer. E eu comecei a buscar, orando, e alguns sinais foram aparecendo, e algumas coisas foram acontecendo, e teve coisas que de fato eu falei: meu Deus, é o fim. E de repente eu olho: Senhor, é agora. Parece uma coisa assim meio estranha. O Senhor de repente ele te
abre os teus olhos e vê coisas grandiosas que Ele prometeu diante dos teus olhos. Mas de repente, ao mesmo tempo, você vê Deus criando aqui e desfazendo aqui, construindo aqui, desfazendo, desconstruindo aqui. Porque tem coisas do velho ciclo que não serve para o novo tempo de Deus. Lá na parábola diz que não se faz remendo novo em roupa velha. Deus quer fazer tudo novo. Fala para os irmãos, se Deus não quer fazer uma reforma, a sua vida será uma nova vida. Talvez você, diferente de mim, queridos, eu não sei se isso é um privilégio, tá? Mas eu na minha vida já me mudei 28 vezes, desde a minha infância. E morar em diversos lugares diferentes, às vezes na mesma cidade, né? Te leva a você se adaptar a um monte de coisas, culturas, pessoas, sistema, né? São realidades diferentes uma da outra. Uma hora você passa um tempo com o povo, é que nem vocês aqui do DIP, né? Uma hora vocês estão passando um tempo com o povo do Paraná, de repente vocês estão lá com o pessoal de Santa Catarina, depois estão aqui no meio do sul, está lá no Mato Grosso, estão lá na Costa Rica. O problema não é os lugares, é a flexibilidade com que eu tenho de me adaptar com o novo. Compreende isso? É a flexibilidade, é o quanto eu me deixo ser trabalhado por Deus para o novo. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18, fala assim. Isaías 43, versículo 18, fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas, porque eis que faço coisas novas, e está saindo a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Olha o que o profeta está dizendo acerca de um novo tempo de Deus. Primeiro, não olhe para o passado, não fique preso ao passado. Tem gente que vive um momento nostálgico, é bom, é maravilhoso lembrar, né? A gente essa semana lembrou de um tempo maravilhoso, mas aquele tempo passou, um novo ciclo de Deus veio. Aquilo era tão bom, como a gente gostaria que aquilo se perpetuasse, mas vai acontecer quando nós entrarmos na glória, amém? Mas ficar preso ao passado, como Paulo diz, não me deixarei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Quando você se prende a pessoas, lugares e coisas, Deus não te transiciona para o novo tempo. Nós vemos o maior exemplo disso, quando o povo que era escravo no Egito entra para um novo tempo, agora viver na dependência de Deus no deserto. Eles deixam de ser escravos, mas para viver na dependência, e que voluntariamente adorasse o Senhor. Deus proveu tudo que eles viessem a necessitar ali no deserto, mas no coração deles, eles tinham saudade do Egito, saudade do tempero, da cebola, da chibata. Fala para o seu irmão assim: tem saudade da chibata aí? Tem saudade do castigo, né? E o problema, sabe o que é? Por incrível que pareça, você vê pessoas presas às dores do passado, às amarras do passado, né? A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Memória então de coisas sim que já passaram, que vivemos, mas aquilo não pode nos dominar. E são coisas boas, mas viver preso às dores do passado não te condiciona a viver o novo de Deus. É necessário, não é fazer um remendo na sua vida, é umas vestes novas, odres novos, uma nova vida. Quando nós nos batizamos,
mortificamos a velha carnalidade do pecado, da vontade, o desejo do homem carnal, pecador. Nós sepultamos ali, quando nós mergulhamos, e quando ressurgimos uma nova criatura, é um novo tempo de Deus. Aquilo que nos prendia no passado, aquilo que prendia a tua mente, o teu coração, a tua alma, que fazia com que você se tornasse escravo daquilo, agora já não opera mais na sua vida, com poder no mundo espiritual, porque agora você passou de um velho homem para uma nova criatura. Criatura essa que Deus fez habitar dentro de você, o Espírito, que te ajuda, que te fortalece, que te coloca de pé, que te consola. Você vai lembrar sim, mas não vai ter mais dor. Pastor, mas eu ainda estou sentindo dor. Quando eu olho para o passado, eu não tenho passado. Alguém perguntar para mim como que foi minha infância, eu só vou contar tragédia. Eu só vou contar a desgraça que aconteceu na minha vida. E não consegue transicionar para o novo, porque está preso no passado. Você quer ver uma coisa? Se um jovem, um adolescente entra num relacionamento e teve uma infância conturbada, pais desalinhados, desajustados, longe da presença de Deus, cheio de marcas, ela entra no relacionamento levando tudo isso e mais um pouco, porque ele pega a personalidade do pai e da mãe, mais a dela, e foi ali naquela salada de fruta, naquela vitamina do pecado, e leva para dentro do relacionamento. Aí não consegue se entregar para a esposa, não consegue se entregar para o marido, está sempre desconfiado, está sempre na dúvida, não consegue ter paz. Por quê? Trouxe uma bagagem de um velho tempo para um novo tempo. Fala para o seu irmão assim: Deus é bom. Porque no versículo 18 aqui, Deus está falando através do profeta: não se lembre das coisas ruins do seu passado. Jesus apagou. O teu passado não importa mais, porque o sangue do Cordeiro purificou tudo isso. Você vai olhar e lembrar e não vai sentir mais aquela dor, e isso vai servir de testemunho para você dizer para outras pessoas: olha de onde que Deus me tirou, olha de onde eu fui resgatado, como eu fui redimido por Deus. Não lembreis das coisas passadas e nem considere as antigas. Não se prenda. Fala para o seu irmão com carinho: não se prenda aquilo que te lembra dor, que te traz dor, porque Jesus já te perdoou. Eu ouvi um testemunho essa semana, um vídeo curto de 1 minuto, de um soldado radical do Islã, e ele numa trincheira, no meio de uma batalha, eu não sei se agora nessa guerra de Israel que está acontecendo, eu não sei, não tenho essa informação, mas ele disse que ele já havia matado naquele dia várias pessoas, se eu não me engano 12, naquele dia. E que de repente, quando ele estava com a mira apontada para matar mais uma pessoa, ele ouviu uma voz dizendo para ele assim: eu te perdoo. Ele para, ele olha para um lado e ele olha para o outro, e ele não vê ninguém, mas ele ouviu uma voz dizendo: eu te perdoo. E ele pergunta: quem é? E aquela voz diz: eu sou. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir esse testemunho. E aquele soldado começa a chorar, e ele diz assim, ele começa a falar, ele lembra daquilo que o apóstolo Paulo viveu, que no meio do caminho para matar os cristãos, uma voz chama Saulo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E é assim a nossa vida, no meio da dor, no meio da cegueira, no meio da sequidão, no meio do caos, o Senhor nos chama
e nos perdoa. E aquele soldado diz assim: mas olha o que eu fiz, olha o tanto de coisas que eu fiz, o tanto de pessoas que eu tirei a vida, como que você pode me perdoar? Ele ouve aquela voz de novo dizendo: eu te perdoo porque eu te amo. E aquele homem não matou mais ninguém ali, saiu dali, tentou sair daquele lugar, e ele entrega sua vida para Jesus, porque só Deus, ele diz, só Deus pode preencher a angústia, a dor que a gente sente por causa das feridas da vida, que a gente causa, ou que a gente causa na vida de outras pessoas, ou na nossa, ou aquelas que Satanás traz. Mas ser perdoado, redimido, lavado. E o vídeo termina com aquele homem, aquele soldado chorando em prantos. Sabe, queridos, outrora Paulo, perseguidor da igreja, hebreu de hebreus, zeloso, perfeito, segundo a tradição dos fariseus, teve um encontro com Jesus. E Deus tira ele de um charco de lama e de lodo. Ele nos arrancou do pecado. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, o reino do seu Filho amado. O que ficou no passado, fica no passado. Teu passado não importa mais. Não importa mais para que venha te prender. E se a acusação vier, saiba hoje que não é Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Se você tem sentimento de culpa, não é Deus que te acusa, porque se você pediu perdão para Ele, Ele te perdoou. Amém? A Bíblia diz que Ele não lança no nosso rosto as nossas ofensas. Quem é que te acusa? Satanás, o acusador. Repreende isso na tua vida. Coloca a mão na tua cabeça e diz: sai da minha cabeça, sai da minha mente. Meu passado não importa mais. Eis que faço novas todas as coisas, versículo 19, e está saindo a luz. Porventura não percebeis? Olha, querido, sabe quando você começa a perceber algo, começa a criar uma expectativa, sim ou não? A mãe, quando está grávida, tem um bebê na barriga, ela está percebendo que aquilo está tomando forma, está chegando o tempo, e o relógio ali está contando, está diminuindo o tempo, mais um tempinho vai nascer, vai surgir, aquela criaturinha vai sair, vai nascer, fala para o seu irmão, vai nascer, está vindo a luz, algo novo de Deus. E quando nasce, só alegria. Você sabia disso? Quem é que teve filho aqui com parto normal? Aleluia. A Fabiane não sabe o que é isso, né? Mas, queridos, você pode perguntar depois para as irmãs aqui. Na hora de colocar para fora aquela criança, dói. A dor, a contração incomoda. Mexe com todo o organismo da mulher, os ossos dilata, desconjunta tudo. É uma coisa do Apocalipse. Mas quando aquela criança sai do ventre dela e é colocada no colo, não é assim? Você lembra da dor? Esse é o novo de Deus. Caminhar com Cristo é isso. Servir ao nosso Deus é assim. Podemos passar por um momento de luta, de dor, de aflição, de angústia, mas quando vem o novo de Deus, é só alegria. Uau! Salmo 136 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cânticos de júbilo. Porque maravilhas o Senhor fez por nós, e é por isso que nós estamos alegres. A alegria do Senhor, é esta alegria que nos dá força, é esta alegria que faz com que a gente continue, com que a gente persevere. Porque, queridos,
Deus, Ele transiciona de tempo em tempo para que eu e você venhamos amadurecer. É assim que crescemos em graça, gradativamente. É assim que nós alcançamos níveis elevados em Deus. E olha como é maravilhoso transicionar de um tempo para o outro, né? É só alegria. Chega o final de ano, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu era guri, morava em Carlos Barbosa, 12, 13, 14 anos de idade. Chegava essa época, final de ano, a gente começava a criar uma expectativa. E a gente vinha e sondava o pai e a mãe. E aí? Vamos para a casa da avó? Vamos para a praia? Aí meu pai e minha mãe falavam assim, ó, se vocês não reprovar, não ficar... Se vocês estudarem e passar de ano, nós vamos. Ou a gente ia mais cedo, ou a gente não ia. Porque quem passa de ano, né, sai mais cedo da escola. Quem fica de recuperação fica um tempinho a mais. Ali, no deserto, sozinho. Nunca me esqueço um dia, na quinta série, misericórdia, tenho um trauma da quinta série. Eu fiquei sozinho na sala de aula fazendo recuperação. Porque era só eu, perturbado naquela época, da sala que ficou de recuperação. Mas nós criávamos uma expectativa tão grande, sabe, de sair do mundinho chamado Carlos Barbosa, né? Nosso mundo era Carlos Barbosa. E quando a gente saía, começava a pegar essa serra e descer, era uma festa dentro daquele ônibus. 4 horas dentro de um ônibus para ir para a praia. A gente não via canseira, não tinha problema. A gente parava, sabe o que a gente fazia? A gente ia tomar café com pão de queijo lá no antigo restaurante Rota do Sol, onde que o ônibus parava e era só alegria. Eu nunca me esqueço um dia que meu pai estava com um pouquinho de dinheiro a mais, a gente foi comer uma laminuta. Nossa, chegou aquele bife desse tamanho no prato. Nunca tinha visto um bife daquele tamanho. E quando a gente chegava ali na região daquelas lagoas ali no litoral, que maravilha. A gente brigava e disputava para ficar na janela olhando aquele lagoa, coisa mais linda. E aquilo ia enchendo, a expectativa era tão grande, que quando a gente chegava lá em Capão da Canoa, na casa da minha avó, a gente descarregava as coisas e corria, ia correndo para a praia, apenas para ver o mar. E era tão maravilhoso. Mas o verão acaba. Tem que voltar para casa e começar tudo de novo, um novo ciclo, uma nova etapa. O segredo não está no novo e nem no velho. O segredo está no meio, na transição de um tempo para o outro. O tempo em que Deus te chama para o novo, onde que você vai transicionar. E ali os sinais são tão claros, como ele está dizendo aqui. Vocês não estão percebendo? Olha o que Isaías está dizendo. Quando Eliseu volta com a capa, do outro lado do Jordão estão os profetas, a escola de profetas, todo mundo observando como que seria agora o novo tempo, o novo profeta para a nação. E ele pega aquela capa, ele faz um teste. Agora vamos ver se de fato já está. Ele pega e lança a capa sobre as águas, e o Jordão se abre. A escola de profeta aponta: eis aí o profeta, a unção de Elias está com ele para um novo tempo. O dobro de milagres aconteceu na vida dele. E após a sua morte, ainda até os seus ossos curavam, ressuscitavam pessoas. Sabe, queridos, transicionar para o novo sempre vai ser numa porção dobrada. Você entende isso? Abra comigo primeiro 2 Coríntios, capítulo 5. Olha que maravilha. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que é você transicionar.
Capítulo 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que se fez tudo novo. O novo tempo de Deus, queridos, não tem lugar para coisa velha. Eu liberei uma palavra assim lá em Farroupilha há um tempo atrás, e uma irmã chegou para mim ao término do culto e disse assim: pastor, e agora? Como que eu vou fazer? Eu vou chegar em casa lá e vou ter que falar para minha mãe: olha, o pastor mandou eu me desfazer das coisas velhas. E agora, mãe, vou te levar para um asilo, o que eu faço, pastor? Eu falei: não é assim. Se desfazer das coisas velhas, querido, é da velha carnalidade do pecado, a velha natureza pecaminosa que habita em nós, que nos levava de um lado para o outro a andar perdidos, desalinhados, desajustados, afastados, longe de Deus. Se Deus tem novas todas as coisas para quem transiciona da velha carnalidade do pecado, eu não sei o que você espera de novo, de algo novo da parte de Deus, mas eu posso te dizer duas coisas. Primeiro, Deus tem algo novo dele, e aquilo que você pede de novo para Deus. Para de pedir as coisas velhas. Se Ele não te deu até hoje, talvez você tenha pedido coisas há mais de 10, 5, 20 anos. Ele não te deu porque Ele não tem aquilo para você. Ele tem um novo. Pede coisas novas para este novo tempo. Eu nunca me esqueço, uma irmã, esposa de um pastor lá em Brasília. Eu era criança nessa época. E ela tinha um carro que só dava problemas. E ela fez uma oração um dia. Nós estávamos no evangelismo, o carro dela estragou. E ela fez assim, ela gritou bem alto e disse: Deus, não aguento mais. Eu quero um carro, nem que seja com a porta amarrada com arame. Mas eu não quero mais esse carro aqui. Eu quero um carro. Passados uns dias, Deus deu um carro para ela, do jeitinho que ela pediu. O carro estragou, a porta não fechava mais, e tinha que se amarrar com a porta, com a corda, com arame. Eu nunca me esqueço que o meu pai disse para ela. O pastor Bira disse assim para ela: você pediu errado, e Deus deu aquilo que você pediu, para te ensinar que Ele tem coisas novas. Deus é bom. Fala para o seu irmão: Deus é bom. Deus é bom, minha irmã. A gente está pedindo coisa velha. É aquela mentalidade de um mundinho desse tamanho. Deus, Ele tem coisas novas, tem coisas grandes. Sabe, a gente pede coisa pequena. Sim, Deus dá, porque talvez você queira tanto aquilo, mas Deus está falando, por exemplo, para Moisés, que tinha uma promessa para uma terra que manava leite e mel. Mas chegou um momento na vida de Moisés, eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que Deus deve ter mostrado o céu para ele. Amém? Moisés teve que fazer uma escolha. Você quer isso aqui que é tão pequeno? Ou você quer aquilo que é meu? E a Bíblia diz que Deus o levou, Deus recolheu ele. Sabe, Deus, Ele nos dá muito mais, fala comigo, muito mais, abundantemente, do que aquilo que eu posso pedir, pensar e imaginar, segundo um poder que opera em nós. É por isso que quando a gente ora, a gente pode até fazer do seu jeito, pedir, desenhar para Deus, mas termina a tua oração dizendo assim: mas seja feita a tua vontade, Jesus. Se Deus tem o melhor para mim, aquilo que eu posso pedir pode ser tão pequeno comparado com o que Ele tem. Amém? E eu quero finalizar com o texto de Romanos 12, versículo 2.
Esta nova vida, este novo tempo requer adaptações, requer entendimento, requer renovo da sua mente. Não tem como viver o extraordinário de Deus sem viver o ordinário. Eu vou repetir: não tem como viver o extraordinário de Deus sem viver o ordinário. É dia após dia, é diário, para viver, como a Bíblia diz, para que se prolongue os seus dias na terra, para que você tenha uma vida em abundância. Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta palavra, não vos conformeis, ela tem um contexto de não tomar da mesma forma. Não é só uma questão de revolta, né? Tem gente que olha para algumas cenas, alguns acontecimentos, não se conforma, não aceita, né? Vai lá e faz alguma coisa. Mas esse não vos conformeis, ele tem um contexto do grego e do hebraico, é de não usar da mesma forma com que todo mundo está fazendo. Fala para o seu irmão assim: não use da mesma forma com que todo mundo está fazendo. Deus pode tirar uma direção para um, dar uma direção para outro, um entendimento para um. Fala para o seu irmão: desde que tenha contexto na palavra de Deus, senão vira uma heresia. Amém? Mas se Deus está te trazendo para o novo, queridos, muita gente, pastores, muitas vezes não entende que Deus, ele acha que está perdendo uma pessoa para uma escola, para missões, né? Tem pastores muitas vezes que não envia porque sabe que vai perder, porque eles acham que são dotados de controlar o que vai ser da vida do ministério das pessoas, né? É uma posse. E não entende muitas vezes o líder, ou até mesmo os pais são assim. Não entendem que os filhos são do Senhor. E é o Senhor quem direciona, é o Senhor quem guia, Ele quem leva, Ele quem traz. Se eu continuar com o velho pensamento, queridos, tem uma mulher que há 2 anos eu oro por ela. E as orações há 2 anos são as mesmas coisas. E há 2 anos eu venho falando para ela: olha, você está pedindo isso, mas Deus não tem isso. Ela tem um filho, que ela quer que aquele filho volte a morar com ela. O filho já é adulto, já tem a vida dele, está formado, está buscando conquistar o seu espaço, trabalhando. E ela diz: eu quero meu filho dentro de casa, eu quero meu filho dentro de casa. E o pai empurrando para fora e ela querendo trazer para dentro. Como que está esse lar? Dividido, bagunçado. Há 2 anos que eu oro para esta mulher e ela ainda não compreendeu. E quando eu oro, quando ela pede para mim orar, ela fala assim: ora para Deus, faz uma oração para Deus acalmar o meu marido. Aí eu boto a mãozinha assim, né, para não dizer aleluia. Eu acabei de falar ali algumas coisas atrás, dizendo para ela: querida, a vontade de Deus, ela é soberana. Um dia sentado aqui, eu falei para ela assim: Deus me disse que teu filho não vai voltar para casa. No dia seguinte: pastor, ora para o meu filho, ele tem uma oportunidade agora de trabalhar aqui, quem sabe ele volta a morar em casa. Sabe, queridos, se você não se desprender da velha mentalidade, eu sei que a cultura italiana é assim, os filhos tudo debaixo das asinhas aqui, não é? Não é? Nós estamos vivendo uma geração estranha. Na minha infância, os pais brigavam e batiam na gente para voltar para dentro de casa, não era? Não sei se era com você assim. Hoje a gente tem que bater nos guris para eles saírem e fazer alguma coisa. Está tudo bagunçado, está tudo virado. Transforme a tua mente, teu entendimento. Não use da forma com que todo mundo está fazendo. Todo mundo está indo para lá. A tendência agora é assim, ó. Eu vi uma introdução de um vídeo na internet, com vídeos que vendem mais. Você quer bombar na internet, no teu Instagram, Facebook,
YouTube, é só falar do assunto da hora. Só isso. Tá todo mundo pesquisando esse assunto, vai todo mundo para lá. Aconteceu lá em Israel, todo mundo tá agora falando de Israel. Aconteceu no governo, tá todo mundo vindo para, tá, agora é Bolsonaro, agora é Lula, agora é não sei o quê. E o que os céus está falando ao seu respeito? Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós não nos movemos pelo que vemos, nem pelo que nós sentimos. Nós nos movemos por meio de fé. Não tem como você viver o novo de Deus sem ter a tua mente trabalhada em Cristo por meio da palavra. Senão você não vai viver o extraordinário. Vai viver tentando viver o ordinário, dia após dia, tentando sair daquele ciclo. E tem gente que tem a capacidade de pegar o ciclo de Deus e transformar num circo de horrores. Porque ao invés de fazer o que tem que fazer, sabe o que deve fazer, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7. Sabe o que deve fazer, mas não faz, já comete pecado. Sabe o que deve fazer, ou seja, é uma pessoa passiva. Está diante dos olhos dela, é como aquela parábola do bom samaritano. O pastor passou e viu o problema e disse: o problema não é meu. O levita passou e viu o problema e disse: olha, não é o meu ministério. Ou seja, muitas vezes a gente vê coisas que estão diante dos nossos olhos para serem feitas, e a gente não faz. Por quê? A bendita velha carnalidade do pecado de procrastinação. É o velho jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro para mim é um demônio, que a gente empurra com a barriga. Amanhã a gente faz, outro dia, semana que vem, segunda-feira vamos começar uma dieta que nunca começa, e quando começa, no outro dia já acaba, termina. Não é assim? Ciclo de procrastinação. Não é nem ciclo, é circo, porque só traz desgraça, só traz problema. Ou seja, Paulo está alertando aqui, no livro de Romanos 12, que os valores e os padrões do mundo não servem para o padrão do novo de Deus na tua vida. Quem quer viver o novo? Se desfaça do padrão do mundo, da mentalidade mundana. Cultura, família, pastor, família, fala para o seu irmão, família. Você não teve que deixar pai e mãe para trás? A Bíblia diz: ai daquele que não deixar o pai ou a mãe, por amor de mim, não é digno. Ele não está dizendo que você nunca mais vai vê-lo, nunca mais vai conversar, nunca mais, né? Ele não está dizendo para você deixar de amar. Ele está dizendo para você, a Bíblia diz, né? Quando vai se casar, o que tem que fazer? Deixar o pai e a mãe. Entra num casamento sem entendimento. Quem manda dentro de casa é a sogra. Quem dita as regras e dá ordem dentro de casa é o sogro. Deus o livre casar com a sogra. Misericórdia. Não é verdade, gente? Deus que me livre. Como disse o pastor Bira, osso de pescoço. Deixa para trás, querido. Entra nesse novo tempo de Deus, com o entendimento que você agora tem uma oportunidade de fazer tudo novo. Não é tudo de novo, é tudo novo. Se você fizer tudo de novo, você vai repetir e procrastinar aquilo lá do passado, que vai começar tudo de novo, a mesma história, e nada muda. Compreende isso? Transforme a tua mente. Transfigurar. Esta palavra do hebraico transformar significa transfigurar, mudar a forma. Mudar a forma. Você já viu alguém depois de um acidente? Tem gente que fica desfigurado.
Agora, desfigurado é feio, sim ou não? Desfigurado é quando você está em pecado. Deus olha para a gente e vê assim, desfigurado, deformado por causa do pecado. Mas quando nós somos lavados e redimidos e restaurados, e Deus nos coloca para um novo, nós nos tornamos transfigurados. A glória ao qual nós somos chamados, semelhança, imagem e semelhança de Cristo, nova criatura. Se coloque em pé. E quando ele fala de mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está falando daquilo que te conduz ao lugar onde que você processa informações. Ou seja, a sua alma recebe uma informação e você vai processar aquela informação como você pensava no passado antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a palavra dele. Não, você vai olhar para essa situação, essa nova oportunidade e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Eu assisti ontem pela madrugada um filme contando a história de Abraão, o último filme, maravilhoso. Ele fala que Abraão estava lá na sua tenda e ele ouviu uma voz: Abraão, sai da sua tenda, que eu vou te mostrar uma coisa. E ele sai de dentro da tenda, era por volta de meio-dia, e Deus fala para ele: olha para os céus. E ele olha para os céus e o Senhor fala com ele: você pode contar as estrelas dos céus? Quem não tem entendimento e discernimento do sobrenatural vai dizer assim: não tem como contar, é dia, o céu está limpo, está cheio de nuvem. No máximo que eu posso ver assim, de vez em quando aparece a lua, e a lua assim nem é estrela, tu vai ver o sol. Mas olha a resposta de Abraão: ele não estava vendo, mas ele creu, porque ele sabia que além daquele céu azul, as estrelas estavam lá. E ele responde: Senhor, não se pode contar. E a Bíblia diz: porque Abraão creu, Deus dá uma promessa para ele: farei de ti uma grande nação que não se pode contar, nem a areia do mar. Ele fala. Compreende isso, querido? E Abraão, ele segue firme na fé, porque fiel é aquele que promete. Queridos, esse novo tempo de Deus tem colocado sobre a tua vida, sobre a igreja. Nós somos testemunha do que Deus está fazendo. As pessoas estão procurando. Sabe, às vezes a gente tem pastor que empurra o povo para ir para fora buscar as almas, não é verdade? Quando as almas não vão, Deus empurra elas para dentro, elas começam a brotar. Eu posso dizer exatamente essa palavra: está brotando gente pedindo salvação. Ontem aqui, após o culto da mulher, a gente chegou do futebol com os meninos, sentamos ali para comer um lanche, e um rapaz passou pela porta ali e ficou uns 5 minutos ali. Ele achou que tinha culto. Aí a Edmara, missionária, ganhadora de almas, falou: vem cá, entra aqui. Gente, sabe o que aquele homem veio falar para mim? Eu entrei aqui porque eu preciso reconciliar com Jesus. Eu entrei aqui porque eu preciso de uma nova vida. O bolso dele estava cheio de cocaína. Ele veio e disse para mim: eu preciso de Jesus. Eu falei: então você buscou a pessoa certa, não o homem, mas o Senhor. E começamos a orar, conversamos um bom tempo, e tudo aquilo que Deus foi falando da vida daquele homem, aquele homem dizendo: é verdade, é verdade, é verdade. Ele reconciliou com Jesus ontem aqui. Tem uma dificuldade, eu vou ter que ir na casa dele, porque é um homem quase da minha idade, mas que ainda precisa pedir para o pai e para a mãe se pode sair de casa. Eu quero que você me ajude em oração por esta vida. Não vou dizer o nome agora, por causa da live, mas é alguém que está precisando. Feche os teus olhos. Pai, muitas vezes, Senhor, nos sentimos tão pequenos. Nós nos sentimos não merecedores, Pai, da Tua misericórdia.
E pelo teu grande amor, o Senhor assim nos faz, Pai, amadurecermos e crescermos em graça, em fé, em estatura, como Jesus, menino, crescia diante do Senhor. E isso é para o nosso bem. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, meu Pai, a transicionar com entendimento e sabedoria para o novo. Novas vestes, vinho novo, Senhor, nova mentalidade, transfigurada pelo poder da Tua palavra, o entendimento, Senhor, real e verdadeiro, Senhor, da Tua vontade para a nossa vida. E esta vontade é boa, perfeita e agradável. Nós queremos desfrutar de tudo isso. Por isso, Pai, nós te pedimos oportunidade para o Teu povo, para a Tua igreja. Que assim seja, Pai, sobre a vida de cada um, Pai, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.